agradecer primeiramente a professora Vânia pela oportunidade, enfim, de estar aqui em Portugal, por estar recebendo esse apoio institucional, enfim, pessoal também, isso conta bastante. Pelo que eu conversei com ela, a minha proposta aqui hoje é falar para vocês desse livro chamado Garranchos, que é uma coletânea de textos inéditos do Graciliano Ramos, que eu organizei, que foi publicado em 2002 e está indo para a terceira edição já agora em 2014. Mas antes de tratar disso, eu vou falar um pouco... Bom, inicialmente minha trajetória, eu sou graduado em comunicação, em letras, linguística e português, e tenho doutorado em ciências da comunicação, e eu estou aqui em Portugal fazendo meu segundo doutorado em letras, na área de estudos comparados e literatura de língua portuguesa. É por isso que eu estou estudando aqui a recepção do Graciliano Ramos em Portugal. Na verdade, a proposta também é estender para as ex-colônias portuguesas de língua portuguesa também. Mas, a princípio, o foco seria em Portugal. Eu faço por que esse segundo doutorado? Porque, na verdade, eu até comecei a explicar isso ontem, que, pelo menos no Brasil, você tem uma dificuldade institucional, porque o meu doutorado em Ciências da Comunicação ele era interdisciplinar, porque eu me propus a estudar uma revista chamada Cultura Política, que é a principal revista de doutrinação ideológica do Estado Novo Getulista. E, para fazer esse estudo, mas por que eu fui estudar cultura política? Porque existe uma coletânea de crônicas do Graciliano Ramos que foi publicada nessa revista. E o meu mote inicial era entender como um autor que foi preso pelo regime de 37 no Brasil, pelo Estado Novo Brasileiro, como ele foi preso em 1936, ficou um ano preso, e em 1942 ele começa a colaborar com a principal revista do regime que o encarcerou. Essa era, vamos dizer assim, aquilo que me motivava, foi o motor da minha pesquisa inicial, cujo título está aqui, que é O Fio da Navalha, Graciliano Ramos e a Revista Cultura Política. Qual foi a minha abordagem? Eu estou fazendo na verdade é um preâmbulo para falar como que eu cheguei aqui nos Garranchos, como eu cheguei nesses textos inéditos. Porque o meu foco inicial eram esses textos nessa revista. Só que para entender o significado desses textos, dessa revista, na trajetória, no contínuo da produção do Graciliano enquanto homem de imprensa, eu precisava recompor a trajetória dele enquanto escritor de textos para jornal. É impressionante, por exemplo, como o modo de produção do Graciliano está associado com o jornal. Se você pegar, por exemplo, um romance como Vidas Secas, dos 13 capítulos do Vidas Secas, 10 foram publicados antes da imprensa. Dos 35 capítulos do livro de Memória e Infância, 30 foram publicados primeiramente na imprensa. Então, ele tem um vínculo muito próximo com o periodismo, com a produção voltada para a publicação em jornal, seja crônica, seja ensaio, seja trecho de memória. E o meu interesse era recompor todo esse contínuo. Só que existiam muitas lacunas na bibliografia que existia até então. Então eu me vi, assim, na Universidade de São Paulo, trabalhando no Instituto de Estudos Brasileiros, onde existe o arquivo Graciliano Ramos. Lá foi o meu ponto de partida, e a partir daí, seguindo pistas, algumas orientações, eu fui recolhendo uma série de textos, uma série de narrativas que não estavam publicadas, ou seja, elas não tinham sido recolhidas nas duas obras póstumas do Graciliano, que são dedicadas a textos avulsos dele, que é o Linhas Tortas e o Ventes das Alagoas, ambos são de 62. Essa série de crônicas que eu inicialmente me propus a estudar está recolhida aqui em Ventes das Alagoas. E a minha proposta de estudo era, como eu sou, na minha trajetória profissional, né, eu estou muito ligado à comunicação e também com as letras, era tentar estudar como esse conjunto de crônicas fazia sentido na revista getulista. Mas para isso eu precisava estudar a ambiência discursiva, ou seja, como o meio, de alguma maneira, participa do sentido que o texto é veiculado, principalmente quando se trata de texto de jornal. E aí, no caso, eu me predispus a recuperar, vamos dizer assim, o discurso que a cultura política construiu, como as crônicas do Graciliano se encaixavam nessa moldura, né, que eu falo de ambiência editorial. Aqui eu tenho, teoricamente, eu estou ancorado principalmente no Chartier, num texto que ele trata da mediação editorial, como o suporte participa da produção do sentido de um texto. E aí o que eu fiz foi tentar estudar como os textos do Graciliano funcionam na revista, mas aí o meu grande problema foi um autor associado à esquerda escrevendo num periódico de um Estado autoritário. Como são esses textos dele? Porque é aí que vai minha abordagem também, porque é tentar entender esse texto cronístico, o texto literário, ao mesmo tempo como um artefato verbal, ou seja, ele tem a sua conformação retórico-estilística, mas também como um evento cultural,
ou seja, como ele participa dos debates do tempo, como ele se encaixa nesse grande discurso do que seria aquele momento histórico específico. E esse foi o meu trabalho por isso o estudo da revista e como esses textos funcionavam na revista, e também um close reading, uma análise bem detalhada dos textos para ver como que eles se articulavam nesse contexto semiótico mais amplo, que era a revista Cultura Política. E aí eu cheguei a algumas conclusões, por exemplo, de que os textos do Graciliano, eles, apesar de se designarem como crônicas, e os críticos em geral tratam como crônica, eles se aproximam muito do protocolo do conto, do retrato, seja de figuras ou de costumes. E então é um texto ficcional, assim, que tende para a ficção. E ele é muito aberto no sentido da obra, da interpretação que ele confere, porque o que ele faz? Ele trabalha com tópicas que são comuns ao discurso do Estado Novo. Por exemplo, o Estado Novo no Brasil, Estado Novo, ele se diz novo porque ele vem suceder aquilo que vinha anteriormente, que ele chama de República Velha. Aquilo que a gente chama de República Velha no Brasil é uma construção do Estado Novo. E a crítica do Estado Novo era contra o liberalismo, contra a falta de conhecimento, o internacionalismo, falta de conhecimento da realidade propriamente brasileira. Então, quando o Estado Novo aparece, o discurso dele é esse. E o Graciliano, ele trabalha alegoricamente com essas mesmas tópicas nas suas crônicas, só que de uma maneira extremamente crítica. Uma maneira crítica, tanto que essas crônicas dele na revista parecem linhas de fuga, mas na verdade acabam não sendo. Por quê? Porque como ele trabalha de maneira aberta com isso, só para deixar mais claro o que eu estou dizendo, por exemplo, tem uma crônica do Graciliano aqui nessa revista, nessa seção que estava a cargo dele, que chamava Quadros e Costumes do Nordeste, em que ele enfoca um coronel do interior do Nordeste. E no texto ele vai descrever como essa figura era uma figura violenta, uma figura que manobrava a política, a polícia, enfim, ela era o senhor daquele lugar. Mas ele deixava em aberto, em suspenso, se aquela figura de fato fora suprimida com o Estado que se dizia novo. Ficava aberta essa leitura. Você poderia tanto interpretar que sim como que não. Só que como o texto dele é publicado numa revista de um Estado autoritário, extremamente hierarquizado, a revista de alguma maneira refletia isso, porque Cultura Política, essa revista era um calhamaço de 300 páginas, com cada seção específica, cada seção era acompanhada de um paratexto, por exemplo, como esse que eu trago aqui para vocês, em que ele dá a diretriz do sentido, ou seja, se o texto do Graciliano é aberto, ou seja, ele trabalha de maneira alegórica com essas tópicas de maneira crítica, mas sem apontar uma conclusão, o Estado Novo, no caso, ali, os editores da revista puxavam, vamos dizer assim, como a gente diz no Brasil, a sardinha para o lado deles e forneciam aquela que seria a interpretação de acordo com a revista. Por exemplo, no caso dessa crônica do Coronel Sertanejo, a revista vai dizer, ele começa dizendo assim, Graciliano Ramos, um grande escritor que se propõe a escrever para a nossa revista, e aqui ele vai descrever um tipo, um coronel sertanejo, que é uma herança do Brasil arcaico, que já foi superada hoje pelo nosso Estado que se diz novo. Então, como se a revista acaba dirigindo o sentido e se apropriando dessa leitura e fazendo com que ela faça sentido nisso. Aí eu falo para vocês, mas por que esse interesse específico tem a ver não só com a minha trajetória profissional, mas também com um achado que eu fiz ao longo da pesquisa, é que a mesma crônica do Graciliano que foi publicada nessa revista de direita, foi publicada depois do fim do Estado Novo, em 45, numa revista de esquerda, que é essa revista do Povo, Cultura e Orientação Popular. Ou seja, como um texto pode funcionar tanto num espaço como no outro e produzir sentidos. E são sentidos diferentes, porque aqui essa abertura que o texto dele tinha vai ganhar uma nova leitura, uma nova interpretação. Por quê? Porque aqui é uma revista que se dispõe a criticar o status quo. Então, o texto do Graciliano aqui vai ganhar uma outra leitura, ou seja, uma leitura de crítica ao governo, no caso, no governo Dutra, que é pós o Estado Novo no Brasil, pós-45. Só que mesmo aqui nessa revista, o texto do Graciliano, de alguma maneira, ele funciona como um ruído, porque por mais que ele seja crítico, ele não é abertamente crítico, por exemplo, dizendo aquilo que, por exemplo, os outros textos da revista dizem, que era preciso uma transformação radical nos modos de produção para que, de fato, o Brasil se tornasse um país digno para todos. Os textos dele não, ele trabalha, é o mesmo texto, só que funcionando de uma maneira, ele não se encaixa também nessa retórica, essa retórica que vê a transformação social, que trabalha com a transformação social de uma maneira direta, ou seja, como se transformasse isso no texto como uma bandeira, como uma tendência muito clara. E o interessante depois, por isso eu trabalho muito também com história da leitura e como o suporte participa da produção do sentido, como eu disse antes. Aqui é um texto.
nessa revista do Povo, Cultura e Orientação Popular. E é muito interessante se você olhar para os títulos das revistas. Revista do Cultura Política, ela está ligando dois elementos: uma cultura do ponto de vista utilitarista, ou seja, servindo politicamente a algo ou alguém. E a outra revista é uma revista do Povo, Cultura e Orientação Popular, que também tem uma perspectiva utilitarista, só que por um viés mais de esquerda, ou seja, de alguma maneira você percebe umas semelhanças, um baralhamento aí no que diz respeito ao campo político e intelectual no Brasil naquele momento específico. E depois eu estudo como foi a reunião desses mesmos textos em Viventes das Alagoas, ou seja, uma outra leitura, uma outra possibilidade de interpretação desses textos, porque aqui, como eles foram publicados postumamente em 62, eles vão ganhar uma outra conformação. Por exemplo, Viventes das Alagoas, o próprio título, essa maneira de se referir viventes, quase de uma forma tratando os habitantes desse espaço geográfico específico, quase de uma maneira bestializada, isso já, e ao mesmo tempo se restringindo a um espaço. E considerando-se a trajetória do Graciliano até 62, porque essa obra é lançada num conjunto... a primeira, quando a obra do Graciliano ela troca de editora, ela sai da José Olímpio e vai para Martins, eles fazem uma nova publicação de obras completas e incluem esses dois exemplares, esses dois volumes. E aí esses textos vão funcionar de uma outra maneira, ou seja, vão ser textos periféricos para se entender esse grande escritor Graciliano Ramos, que já se consolidou como um grande nome da literatura no século XX. Esse preâmbulo à parte, assim, só para dizer como que eu fui, essa é a minha perspectiva teórica, como eu fui chegar nesses textos aqui, porque meu intuito inicial era recompor essa trajetória do Graciliano enquanto homem de imprensa para entender que lugar esse conjunto de crônicas de cultura política funcionava nessa trajetória, ou seja, eu vou entender essa parte na medida que eu tenho uma dimensão nem que seja mínima do todo, e aí eu fui encontrando os textos inéditos. E o curioso é que eu me deparei com um texto de um professor aqui da casa, do Fernando Cristóvão, que é um texto de 92, em que ele comenta um dos contos que eu reúno aqui nessa obra, que chama O Ladrão, que é um texto de 1915, um manuscrito que estava perdido na casa do Museu Graciliano Ramos, ele estava incompleto, mas eu encontrei, vamos dizer assim, ele inteiramente na Faculdade de Minas Gerais, na UFMG, no acervo da UFMG, porque parte do acervo do Graciliano, a grande maioria está no IEB, na USP, mas uma grande parte também está no FMG. E, de porte desse texto, enfim, ele foi incluso também. E aí, seguindo o que ele diz, no decorrer das comemorações do centenário do Graciliano Ramos, do nascimento de Graciliano Ramos, que ele está falando isso em 92, o Graciliano é de 1892, então era o centenário de nascimento dele. Seria bom que a renovação dos estudos sobre tão importante escritor provocasse a publicação de todos os seus inéditos, pois algumas novidades poderão surgir e o que se conhece atualmente do escritor alagoano poderia ser lido com mais adequada compreensão. E é aqui que eu chego no que seria o meu objeto de agora, que é propriamente o livro Os Garranchos. Primeiro porque esse título, né? Porque aparentemente esse título causa um certo impacto, um certo estranhamento, mas se você olhar para o conjunto de textos que estão reunidos aqui, Garranchos é o nome de uma seção que ele foi responsável num pequeno jornal do interior de Alagoas, do estado de Alagoas, ele é originário de Alagoas, chamado Índio, e essa seção chamava Garranchos. Então, dentro desse conjunto de textos, desse conjunto de 80 textos, que são dos diferentes tipos, são muito variados, esse conjunto de crônicas, ela tem uma unidade nesse conjunto, e ao mesmo tempo, ela sinaliza para um tipo de escritura que é muito comum ao longo dos demais textos que estão recolhidos em Garranchos, que é esse caráter interventivo do escritor. Por exemplo, nessa série chamada Garranchos, que está dentro desse livro, você tem o Graciliano enquanto um defensor da população dessa cidadezinha que é Palmeira dos Índios, por exemplo. Ele inicia uma campanha em prol da alfabetização, em prol da escola, algo que de alguma maneira antecipa o papel que ele vai exercer enquanto homem público nos anos 30, quando ele se torna diretor da imprensa, uma espécie de secretário de educação do estado de Alagoas, é o diretor da instrução pública. E você já observa nesses textos que são de 1921, ou seja, 10 anos antes disso, essa postura dele enquanto defensor, no caso da escola, da escrita, como uma forma de empoderar as pessoas a se tornarem melhores cidadãos, porque ele descreve o caos que era a cidadezinha e quanto, por exemplo, eles estavam muito mais interessados em centros de diversões do que em centros escolares ou coisas do gênero.
mas sem moralismo, assim, os textos são muito irônicos, muito zombeteiros mesmo, assim, a maneira como ele constrói esse narrador. E outra coisa também, por que o título Garranchos? Garranchos, obviamente, ele tem um significado, pelo menos no Brasil, que a gente vem logo de cara, é uma letra mal escrita, mal traçada. E isso, de alguma maneira, denota o baixo valor que ele atribuía a esses textos. Se você olhar para outras séries de textos que ele foi responsável, como, por exemplo, Linhas Tortas, que é o nome desse livro, ou outra chamada Traços a Esmo, isso revela como ele rebaixa essa produção feita para um suporte específico, ao suporte de jornal, mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar a história da crônica, essa é uma estratégia retórica muito comum, principalmente ao longo da crônica brasileira, que é rebaixar o próprio mister, o próprio fazer, para se tornar mais persuasivo. Porque na medida em que eu digo que estou escrevendo ao correr da pena, ou seja, assim, como se eu tivesse aquele texto imediato, ele não teve uma reflexão mais apurada, mais trabalhada, de alguma maneira eu consigo captar a benevolência do meu leitor, falando, não é tão bom, mas de alguma maneira você consegue entrar nesse universo do leitor de uma forma mais efetiva. E, ao mesmo tempo, tem um caráter metafórico do título, porque garranchos, além de letra mal traçada, também é o ramo torto de uma árvore. E aí eu uso até essa metáfora no texto introdutório, que é falar que os garranchos é como se eles fossem ramos tortos de uma árvore bem estabelecida no jardim literário brasileiro, que é o Graciliano Ramos. Então, é como se ele se abrisse para diferentes possibilidades de interpretação, tanto do homem quanto do artista Graciliano Ramos. E, assim, se você olhar para o livro, ele de fato ele tem um caráter de miscelânea, assim, um caráter que a gente chama de prismático, um caráter diverso, assim, porque você tem textos do ponto de vista temporal que foram publicados desde a década de 10 até a década de 1950, ou seja, perto da morte do autor. São textos que também do ponto de vista do local em que foram produzidos são muito diferentes também, porque você tem textos que foram publicados no interior do estado de Alagoas, na capital de Alagoas, em Maceió, e textos publicados depois que o Graciliano foi solto. Ele ficou preso até 1937, depois se estabelece no Rio de Janeiro, e a maior parte dos textos são publicados nesse momento. E são textos também que têm diferentes traços de autoria. Por quê? Porque esses textos iniciais ele se valia ou do nome de família dele, Ramos de Oliveira, ele assinava como Ramos de Oliveira, ou como Ramos Oliveira, ou ele usava só as iniciais RO. Nos textos que ele publicou nesse jornalzinho, O Índio, do interior de Alagoas, ele usava muitos... como ele era o autor de praticamente todo o jornal, ele usava muitos pseudônimos, então ele tinha vários pseudônimos também. Então, J. Calisto, Anastácio Anacleto, e usava a abreviatura desses próprios pseudônimos. Ele só vai assinar os textos com o nome Graciliano Ramos, quando ele se tornou de fato conhecido, a partir de 1931, numa revista chamada Novidade, que é que publica um trecho do Caetés, que é o primeiro romance do Graciliano Ramos. Ou seja, ele só se afirma como Graciliano Ramos quando, de fato, se anuncia a publicação do seu primeiro romance, porque até então a assinatura dele oscilava, você não tinha ainda essa figura, aquela noção do nome artístico bem definido, bem claro. E, ao mesmo tempo, é um texto que trabalha com uma multiplicidade de gêneros muito grande, porque você tem desde crônicas propriamente ditas, você tem artigos, ensaios em que ele, por exemplo, se coloca defendendo a literatura dos seus colegas de geração, ou seja, da geração de 30, porque naquele momento, nos anos 30 no Brasil, isso o Luiz Bueno trabalha bem num livro chamado História do Romance de 30, você tem uma disputa entre os nordestinos e os autores mais introspectivos, e o Graciliano ele entra nessa briga, obviamente, defendendo os autores nordestinos. Então, você tem muitos artigos nesse sentido, ou seja, que o Graciliano trata do próprio fazer literário, e aí você percebe uma própria diferença no próprio tom dos textos dele, que ele se torna um autor mais sério, mais comprometido, porque os primeiros textos, essas crônicas que ele publicava com pseudônimo, eles são muito mais zombeteiros, irônicos, ele parece que fica um pouco mais sisudo, ele já é um homem com 3 grandes romances publicados, ele parece que passa a se valer dessa condição para também interferir nesses diálogos literários, esses debates artísticos que aconteciam na capital do Brasil naquele momento. E, ao mesmo tempo, tem um trecho de uma peça de teatro inacabada. Isso, para mim, foi uma grande descoberta do livro também, que é esse Graciliano, autor de teatro, que é uma peça chamada Ideias Novas. É só o primeiro ato dessa peça, não se sabe por que ela não teve continuidade, mas, de qualquer maneira, ele já constitui uma unidade. Ela já constitui uma unidade e que permite, de alguma maneira, perceber qual foi essa incursão do Graciliano pelo gênero dramático.
Outro texto, como eu já disse, fica à vontade aqui, ó. Outro texto é o conto O Ladrão, que eu disse que o professor Fernando Cristóvão faz referência num artigo de 92. Que é um conto muito interessante. O próprio professor Cristóvão ele trata isso no artigo de como ele antecipa algumas vertentes da prosa do Graciliano, como, por exemplo, do ponto de vista temático, a preferência por temas como cadeia, prisão, violência, e do ponto de vista estilístico, formal, você percebe o uso da primeira pessoa, essa verticalização, o trabalho com a psicologia dos personagens, uma atmosfera de consciência de culpa, de violência. Então é um texto revelador nesse sentido, enquanto se a gente olhar em retrospectiva, para que a gente tenha uma imagem desse autor, aquela que se consagrou, e olha para esse texto inicial, que é um texto de 1915 ainda, que é um Graciliano que está muito... 20... São 18 anos antes de publicar o primeiro romance, ou seja, é um texto bem, vamos dizer assim, se a gente for pensar naquelas que seriam as balizas ou como que se diz, algo que precede, ou seja, como se fossem as bases do que viria a ser a produção ficcional futura, também é um elemento importante para se entender esse texto. E outra que eu acho que é talvez a maior colaboração do livro, que é a reunião de todos os textos do Graciliano pós-1945, quando ele entra de fato para o Partido Comunista. Então aqui tem boa parte da produção do Graciliano publicada em veículos comunistas. E o que isso tem, o que você percebe desse processo? Que o Graciliano, ele tem uma expressão que eu acho interessante, que é quando ele vai tratar publicamente do partido, ele é um defensor contumaz, assim, ele é um militante ativo, por exemplo, ele trabalha, escrevia discursos, participava de comícios, ele chegou a ser candidato a deputado federal nas eleições de 1946, não chegou a ser eleito, ele também nem fazia muita questão disso. O Jorge Amado foi eleito nessa eleição. Mas ele tinha uma postura extremamente crítica quando você pensa na diretriz literária que o partido procurava impor aos autores. Ele era extremamente contrário ao zadnovismo, né, o realismo socialista, e isso era uma das causas assim vamos dizer, da maneira. Ele era um ponto fora da curva também dentro do partido, como ele era criticado também dentro do partido, como ele de alguma maneira não se ajustava. Muito diferente do caso do Jorge Amado, por exemplo, cujos romances têm um enviesamento político muito mais claro e específico. No Graciliano isso é algo que subjaz a trama. E essa é uma diferença fundamental entre um e outro escritor e o papel que eles exerceram. E aqui também é importante ressaltar que o Graciliano, a mando do partido, assim, ele de alguma maneira trabalhou pela instrumentalização da Associação Brasileira de Escritores, quando ele se torna presidente em 51. E aqui também a gente tem vários textos nesse sentido que tratam o Graciliano enquanto diretor dessa instituição, trabalhando políticas ou abordagens da produção literária no Brasil, mais sobre o viés do Partido Comunista que se apropriou dessa instituição. Então é interessante você perceber essas diferentes facetas desse homem e desse artista, ou seja, é como um livro que se abre para possibilidades de pesquisa futura. Bom, eu poderia falar mais, mas acho que o tempo já deve ter dado, né, Vânia? Sim, porque eu tenho outros dois projetos que vão ser publicados em 2014 agora. Um que eu estava terminando agora recentemente, na verdade esse é o segundo, mas tudo bem. Esse aqui é um livro que é chamado Falas, em que eu compilo todas as entrevistas e depoimentos do Graciliano. Então tem coisas, e isso vai redundar muito possivelmente, a gente ainda está acertando, numa exposição em São Paulo também sobre o autor. Esse é um trabalho futuro, eu posso contar depois mais em detalhes, mas por enquanto, por exemplo, aqui tem uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa bem abrangente, aqui é um depoimento do Graciliano numa enquete de 42, perguntaram para ele, poderia um nazista escrever um bom poema? Em que ele responde, ou seja, tem textos curiosos nesse sentido. Tem também até anedotas, como por exemplo, supostamente um escritor chega para o Graciliano e pergunta, é possível viver de literatura no Brasil? Aí o Graciliano fala, aliás, o jovem escritor chega para ele assim e fala, não, é impossível viver de literatura no Brasil. O Graciliano fala, não, lógico que é possível. Aí
o escritor fala, mas como? Aí o Graciliano fala assim, não, veja o caso do Jorge Amado. Aí o jovem escritor pergunta, mas o Jorge Amado consegue viver só dos próprios livros? Lógico, ele consegue viver do suor e do cacau do pai dele. Ou seja, então, enfim, o pai dele era cacaueiro no sul da Bahia, não sei se todo mundo sabe, então ele se valia da herança familiar para conseguir... Mas logo depois o Jorge Amado consegue viver da própria produção artística, mas isso é só uma blague. E um outro livro que provavelmente sai nesse primeiro semestre, que é Cangaços, que ainda é um resultado dessa pesquisa de inéditos, em que foram 2 novos inéditos do Graciliano foram encontrados sobre essa temática do cangaço, e que vão ser reunidos. Agora a gente está terminando, acho que eu tenho aqui, não, bom. Esse é o boneco do livro, que vai sair logo mais. Isso aqui é uma gravura do Santa Rosa e outra um quadro do Portinari. E é um livro que, à medida que eu fui produzindo, juntamente com a minha amiga Ieda Lebenstein, que é outra especialista em Graciliano, a gente foi vendo o quanto ele é atual no Brasil de agora, onde você tem black blocs, rolezinhos e coisas afins, ou seja, como essas manifestações de alguma maneira guardam alguma herança com esse cangaço. Não, obviamente tem várias mediações para se fazer entre a comparação entre o momento histórico e essas manifestações sociopolíticas de hoje do que acontecia anteriormente, mas de alguma maneira é uma forma de fazer uma aproximação. É isso.